O episódio mais aguardado da temporada já está entre nós e a minha pergunta inicial é: vocês gostaram? Era o que vocês esperavam? Ou vocês se decepcionaram porque o hype era muito alto e a própria Amazon e os atores aumentaram ainda mais esse hype? Então, o que vocês acharam? Cumpriu a expectativa? Essa é a pergunta inicial. Vamos comentar um pouco sobre esse episódio que era tão esperado. Esse episódio ele vai ter um pouco do que é a base de The Boys, né? Alguns dos pilares de The Boys. Então, a sanguinolência, o sexo e, acima de tudo, né, os comentários sociais, mais o uso do maior poder que se tem aqui na série, que é o uso, no final fica mais claro, o uso das redes sociais. O uso aqui da Starlight para deixar tudo claro, o que aconteceu realmente, se o pessoal vai acreditar ou não, a gente não sabe. O pessoal ali nas redes sociais dela, quando ela estava fazendo a live e comentando, tava todo mundo apoiando, colocando as hashtags, mas era o público dela. E acaba sendo interessante como eles constroem essa relação pro final aqui no episódio, justamente com a Victoria Newman, que é muito poderosa, mais poderosa, de poder mesmo físico e tal, do que a Starlight. A gente vê isso quando ela, sem fazer força, faz o nariz da Starlight sangrar. Tá atrás da Starlight porque a Starlight tem um poder muito grande. Ela tem muitos seguidores. Então é quase como se a Victoria Newman, na tentativa de formar essa aliança, de fazer essa proposta, ou até de ameaçar a Starlight, ela deu para Starlight o trunfo que ela precisava usar para se defender de alguma forma. Obviamente vai ter retaliação, vamos ver como que o público vai reagir, o público dentro da série, digamos assim, e também como a Voight vai reagir quanto a isso. Além disso, a gente vê aqui os grupos se formando, né? Os grupos muito claramente se formando, então a gente vai ter esse grupo novo do Hughie com Butcher, com o Soldier Boy. Eu vi muita gente defendendo o Hughie e o Butcher no episódio passado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Eu não tô conseguindo gostar muito, assim. Entendo muito da proposta, acho interessante, mas o Hughie, principalmente, pra mim, tá um pé no saco. Do outro lado, a gente tem o Leitinho tentando enfrentar, coitado, o Soldier Boy. Acho que até justificável, de certa forma, do trauma dele e tal, mas, né? E ele junto com a Starlight. Então a gente vai formando aqui grupos, digamos, inesperados de alguma forma, e a série vai fragmentando tudo. Então vai criando vários núcleos. A gente tem agora esses dois, a gente tem a Kimiko e o French já em outro lugar, a gente tem o Seth, né, da Voight, já totalmente despedaçados também, com alguns deles até desaparecidos. Então a gente já tinha Maeve desaparecido, e aqui o que eu acho interessante, o Black Noir sempre foi um cara que ficou meio nas sombras, ele sempre apareceu muito pouco. A gente não sabe realmente qual é a dele, né? Ele já fez parte tanto do grupo do Homelander quanto do grupo do Soldier Boy. A gente não sabe se realmente ele estava por trás de tudo aquilo, a gente não sabe se ele é apenas o capacho da Voight, ele tira o chip, então qual é? Ele tá com medo do Soldier Boy? Ele vai se unir ao Soldier Boy? Ele vai caçar os dois? Porque, se eu não me engano, nas HQs, eu não conheço, tá? Das HQs de The Boys, isso já fica bem claro, e por isso eu não sabia o que esperar. Acho que quem viu as HQs já tinha uma noção mais clara do Harry Orgasm e tudo mais. Então, nas HQs, eu sei que o Black Noir, ele é muito mais forte e tal. Então, aqui, qual é a dele? Qual é o próximo passo? Eu gosto desse personagem enigmático. Será que o Black Noir, pela primeira vez, ele tá com medo? Ele tá fugindo? Não acho que seja o caso, e eu acho que isso daí pode ser mais um personagem muito poderoso entrando aqui nesse duelo de muito poder, né? A gente vê que o Homelander, sim, ele continua sendo mais forte, ele é mais forte do que o Soldier Boy, ele é mais forte do que o Butcher com composto e tal, mas pra mim, pelo menos, parece que foi mais equilibrado do que eu esperava. Eu achei que o Homelander teria uma facilidade maior, tudo bem, em determinado momento 3 contra 1, só que ainda assim ele tomou umas porradinhas. A gente nunca tinha visto isso na série. O Homelander tomou umas porradas, o Butcher deu umas porradas nele. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso também. E eu gosto muito desse confronto, como tem até uma zoação ali que é muito interessante. Óbvio, é muito claro, Capitão América de um lado, Super-Homem do outro. Mas tem uma piada que é até que meio sutil ali, Soldier Boy falando, você não pode ser mais forte que eu, você usa uma capa.
que eu acho que faz muito sentido, né? Muito sentido com o que é a Marvel e a DC, né? Essa provocaçãozinha e tal, a diferença das duas, como a DC muitas vezes abraça muito mais um lado cartunesco, menos realista, por mais que no cinema talvez seja um pouco diferente a ideia do realismo e tal, mas a gente tem, por exemplo, na DC não tem uma tentativa de explicar os poderes de cada um daqueles super-heróis. Tem cidades que não existem na vida real, que existem para cada um ali dos super-heróis e tudo mais. Enquanto na Marvel tudo tem uma explicação mais científica, digamos assim. Então acho que até aí pode partir um pouco dessa zoação, né? O super-herói da DC usa capa, enquanto o da Marvel ele é mais pé no chão, ele é um soldado e tudo mais. E aqui eu não tô falando se um é melhor do que o outro, não tô falando nem qual dos dois eu prefiro, mas é uma piada sutil que eu acho que brinca com a diferença entre essas duas editoras que são as mais famosas da história dos quadrinhos do super-herói. Além disso, claro, a gente tem os comentários sociais de sempre aqui, que a série sempre faz, a frase muito clara do Homelander no programa de TV, não só em relação à mídia, mas o pode sair de casa, aqui tá seguro. É óbvio que eles estão fazendo uma alusão à pandemia claríssima aqui. E eu gosto como a gente vê o Homelander desde o começo do episódio meio balançado, né? Ele é o cara que ele quer ser gostado, a gente sabe disso e tudo mais, então acho que essa relação com o espelho é muito legal, tem muito a ver até com uma crítica que eu fiz recentemente, se eu não me engano, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que eu falo muito sobre essa teoria do espelho, essa teoria de você se ver no espelho e você encontrar talvez um eu ideal. Aqui é esse confronto dele por meio do espelho, o espelho que ele se vê, que é a pessoa que ele mais idolatra, e ele acaba muitas vezes vendo talvez um eu diferente do eu dele e tal. Então eu gosto dessa relação deles usarem justamente o espelho para criar esse conflito interno do personagem. Ao mesmo tempo eu gosto dele falando do Black Noir também. O Black Noir ele não vai deixar a gente, ele não vai deixar a Voight e tal. É uma ligaçãozinha que eles fazem lá com aquela animação Diabolical, né? Que também tá na Amazon, que é justamente o único episódio realmente canônico, digamos assim, ou mais importante pro cânone, é justamente a primeira missão que o Homelander faz, e como a gente vê que era um Homelander bem diferente, as coisas acabam fugindo do controle, e meio que o Black Noir ele tem esse papel de introduzir o Homelander na Voight, introduzir como esse jogo funciona. É um cara que desde o primeiro momento tava ali do lado dele, não como um cara bonzinho e tudo mais, mas para falar, esse jogo funciona assim, vamos por esse lado e tudo mais, claro, sem precisar falar. E aqui o fato do Black Noir não estar mais presente, o Black Noir ter abandonado ali, causa um certo impacto no Homelander. Eu acho interessante como é uma das poucas coisas sutis aqui no episódio, porque tudo é muito explícito. The Boys gosta de trabalhar tudo de uma forma muito explícita, gosta de mostrar tudo, eles mostram tudo aqui nesse episódio, mostram sangue, mostram sexo, mostram tudo. Talvez, acho que não tanto quanto eu esperava pelo hype que eles criaram, mas ainda assim eles nunca têm medo de ser visual. E quando tem esses detalhes mais sutis na série, eu acho interessante. Essa do Black Noir com Homelander é um exemplo. Outra coisa que eu acho interessante no episódio é logo na abertura, quando tem o videozinho ali que começa com o profundo, né, o deep, e depois vira a música Imagine, que é outra coisa que acaba sendo meio sutil. Óbvio, a zoeira é muito clara aqui, aparece até algumas celebridades, alguns atores famosos e tal, o que é interessante, mas eu acho interessante justamente como tem essa sutileza de você pegar símbolos como é a música Imagine e tentar transformar símbolos importantes para benefício próprio, digamos assim, ou subverter símbolos para usar ao seu favor. É justamente isso que eles vão fazer aqui com a música. Ao mesmo tempo, é um episódio que acaba explorando lados dramáticos bem interessantes aqui também. Eu sei, muita gente tá vendo eu falar de tudo isso, mas eu queria me ver falando de sexo e sangue, esse tipo de coisa, mas isso até me surpreende aqui um pouco no episódio. O Hair Orgasm, me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu sei nas HQs, ele acontece numa ilha e é tipo só isso que acontece. Eu achei que eles fariam na série quase como um filler pra mostrar um episódio de putaria e esse tipo de loucura, o que não acontece realmente, né? É um episódio bem inserido aqui dentro da trama. E acaba evoluindo também os personagens dramaticamente, as relações dramáticas. Então tem um momento ali do Mother's Milk, né, do leitinho, contando a história toda que envolve o Soldier Boy, o avô dele e tal,
que é muito forte mesmo, não esperava isso na série, foi um momento dramático que me pegou. E além disso a gente tem outros, né, a gente tem o A-Train aqui que a gente não sabe se ele vai ficar vivo ou não, ele já tava nessa de não poder usar mais muito poder dele e tal, mas ele finalmente tomando uma atitude que a gente esperava ele tomar a série inteira, e ele falando até com o próprio Hughie ali, que o Hughie não esperava, como, ok, aquela conversa com a Ashley abalou ele de alguma forma, ele percebeu um pouquinho do quão babaca, escroto e assassino ele foi durante tanto tempo, quando ele sentiu aquilo na pele e quando ele vai por essa busca de vingança. Então, pela primeira vez, ele consegue se colocar um pouco no lugar do Hughie quando ele entende próximo dele, quando acontece algo parecido com alguém que ele gosta. Então, a gente vai ter mais esse conflito aqui se envolvendo. A gente vai ter o conflito interno do Homelander, que pode ser explorado nos episódios seguintes, tanto dele quanto do Soldier Boy, dois caras que nunca foram vencidos ou que foram treinados para não serem vencidos, apanhando ou sendo vencidos de alguma forma, vendo que eles não são tão indestrutíveis assim. O mesmo em relação Hughie e Starlight acaba sendo uma continuação, um fechamentinho do que vinha dos episódios anteriores, Kimiko e French. Então é um episódio que, apesar de tudo isso, apesar de toda a promessa que eles cumprem pelo menos em parte aqui, eles não deixam de lado totalmente os personagens. Talvez o que tenha me incomodado um pouquinho é em como eles encenam tudo isso ali. Tudo bem, são supes, muitos podem sobreviver e tal, mas eu acho que rola uma pequena seletividade, digamos assim, em manter os personagens mais importantes vivos, os personagens que a gente conhece e tudo mais. Gosto até como eles vão explorar personagens que já tinham aparecido em papéis menores. Eu não queria fazer essa piada, mas incluindo ali o que parece tipo o Homem-Formiga, o do Pau Enorme, esses personagens que já tinham aparecido antes, eles vão explorar aqui, isso eu acho legal. Mas rola uma certa seletividade e tem muito a ver com como é encenado, né? Aquele negócio de, faz sentido realmente ter sobrevivido tais personagens? Não faz tanto assim, mas beleza, a gente aceita. Por exemplo, faz sentido o Leitinho não ter sentido tanto o poder lá do Soldier Boy e tal? Na minha opinião não, mas ok. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do episódio em si, se era o que vocês estavam esperando, se eu deixei passar alguma coisa, se eu esqueci de comentar alguma coisa, vamos trocar essa ideia. Os comentários estão abertos, como sempre, pra gente poder conversar. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. E no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, no começo do vídeo as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.